jogo porque tá tanto tempo sem jogo Fluminense que a sensação tá estranha, assim, parece que eu não faço pré-jogo há uns meses já. Mas enfim, vamos então falar sobre esse Fluminense e Juventude. Aqui você vai ficar sabendo onde assistir, horário, prováveis escalações, algumas questões ali de listas relacionadas, também pensando em tabela. Então vem comigo, meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. A partida de hoje entre Fluminense e Juventude vai acontecer no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, às 4 horas da tarde, ou seja, 4 horas da tarde, jogo de domingo, jogo clássico da Globo. Vai ter transmissão do Premier também. E a nossa live de pós-jogo ela vai acontecer logo após a partida. Eu espero que vocês por aqui. Vai ser uma live que eu não sei se ela vai demorar muito, porque como eu arranquei o siso, a recuperação em teste tá tranquila. O problema tá sendo da alimentação, que tá me deixando meio enjoada e com muita fome, porque se se alimentar só de líquido dá muita fome, parece que você nunca tá saciado. Então não deve ser uma live longa, porque eu tô evitando até de ficar falando muito, mas a gente abre aqui pelo menos uma horinha pra bater o papo ali sobre o jogo, dar nossas opiniões, e se Deus quiser a gente entra no ar comemorando uma vitória. Mas apesar da vitória contra o São Paulo dar uma animada pra essa partida, também não é um jogo que eu tô esperando ser um jogo fácil. O nosso retrospecto recente com o Juventude não tem sido positivo, o Juventude esse ano tem sido de fato uma pedra no nosso sapato. Em 3 partidas a gente não venceu o Juventude esse ano, certo? A gente empata o primeiro turno com o Juventude, ainda com o Fernando Diniz. Os jogos da Copa do Brasil, já com o Mano Menezes, a gente perde fora de casa, lá no Alfredo Jaconi, e empata novamente aqui no Maracanã. Ou seja, esse ano a gente não venceu o Juventude e, como se não bastasse, o retrospecto do Fluminense historicamente contra o Juventude no Alfredo Jaconi, a gente não vence lá desde 2005. Saiu uma matéria do GE dizendo que a última vitória, na verdade, o gol da última vitória do Fluminense contra o Juventude no Alfredo Jaconi foi do Petkovic em 2005, ou seja, não tá positivo pra gente pensando em retrospecto. Então eu não imagino que vai ser um jogo fácil. Apesar de, é claro, a gente pensar também que a gente teve um tempo a mais de descanso, o Mano teve um tempo a mais de treino, mas o Juventude agora foi eliminado da Copa do Brasil, então só tem o Brasileirão pra se preocupar e tá numa situação difícil, por exemplo. Se a gente vence o Juventude hoje, a gente já tá garantido que ultrapassa o Juventude na tabela, sendo que o Juventude completou os 25 jogos e a gente ultrapassaria o Juventude tendo um jogo a menos. O que, pensando pra gente, é muito positivo. Então, assim, não imagino um confronto fácil. O Juventude vai vir com tudo, não tem nada a perder. E a gente também tem que ir com tudo pra cima. Porque, enfim, não dá pra negociar, a gente se colocou nessa situação. A gente não pode se dar o luxo de não pontuar hoje. Eu não sei se vão ser 3 pontos, se vai ser 1 ponto. Vou com a expectativa de 3, mas o que a gente não pode fazer é deixar de pontuar. Mas então, vamos falar sobre como a gente pretende alcançar esses pontos com a provável escalação do Fluminense. Para esse jogo a gente ainda não tem a lista de relacionados, eu tô gravando esse vídeo exatamente 9h30 da manhã desse domingo. O Fluminense ainda não publicou a lista de relacionados, mas como teve matéria do GE, a Bárbara Mendonça estava cobrindo o embarque do Fluminense, a gente tem o nome de quem viajou para essa partida. E o Germancano finalmente vai ter oportunidade de entrar em campo depois de tanto tempo lesionado, né? Tudo indica que ele não vai entrar como titular, mas eu tenho expectativa que pelo menos no segundo tempo ele tenha alguma oportunidade de entrar alguns minutos dentro de campo. O Cano, ele não entra em campo desde o jogo contra o Palmeiras. Eu até lembro que teve uma partida que ele viaja com a equipe para estar junto com a equipe, mas ele não entra dentro de campo. E o Mano chega a esclarecer que ele não tinha condições de jogo. Não lembro se foi o jogo contra o Bragantino, mas enfim, eu lembro dele ter chegado a ir a um jogo sem entrar em campo, mas a última partida que ele entra é contra o Palmeiras, assim, o que é muito tempo pra gente pensar num jogador que não fica fora nunca. Tô torcendo pra que o Cano volte. Não acredito que ele vai ter uma atuação espetacular ainda, que entre nos minutos finais desse jogo, mas assim, é importante esse retorno, é importante que ele tenha sequência e que ele consiga voltar a desempenhar um bom futebol agora, sem sentir dores. Só que teve uma outra situação também, né? Pensando em quem ficou fora dessa lista de relacionados, John Kennedy ficou de fora, Terães ficou de fora, o Antônio Carlos também, mas o Antônio Carlos ficou de fora para resolver questões pessoais, o clube liberou ele para isso. E o João Neto, que a gente também contava, eu tinha uma expectativa, o João Neto também ficou de fora dessa lista de relacionados. E as duas novidades são o Gabriel Fuentes,
e o Vitão, as últimas contratações do Fluminense nessa janela do meio do ano. Cara, eu acho até que vale uma discussão sobre essas peças que não viajaram com o restante do grupo, mas vamos deixar isso para depois, a gente pode conversar sobre isso na nossa live. Vamos falar agora propriamente sobre a provável escalação. Para essa partida, a provável escalação do GE coloca em campo Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva e Thiago Santos, Marcelo, Martinelli, Facundo Bernal, Ganso, John Arias, Kevin Serna e Cauã Elias. Assim, não vejo um problema propriamente dito nessa provável escalação. Acho que a gente poderia até entrar na situação, mas o Gabriel Fuentes veio para ser titular, já tá aí treinando há quase 2 semanas completas, não vai entrar como titular, por quê? Cara, assim, não esperava que ele fosse barrar o Marcelo na primeira partida, principalmente depois de o Marcelo ter se recuperado e ter feito uma partida ok contra o São Paulo. E a gente tem que lembrar que quarta-feira o Gabriel Fuentes não pode entrar em campo pela Libertadores. Então, a tendência é que entre quem vai ter uma sequência na quarta-feira, assim, eu imagino. Então, não acho um absurdo. Martinelli ali também poderia ser questionado, mas é aquilo, né? O Martinelli, apesar de ter sido um jogador que tem sido irregular nos últimos jogos, é um jogador que a gente sabe que tem muita moral dentro do elenco. Não vejo isso como um grande problema. Quem sabe ele com esses treinos não tenha melhorado e volte melhor dentro de campo para essa partida. Eu não vejo nada como um absurdo. Não acharia um absurdo trocar o Martinelli pelo Nonato, mas também não vejo a entrada do Martinelli como absurda. E aí eu acho que a grande questão esse time tem condições de vencer o Juventude não Fradiacone? Tem totais condições. Vai depender de postura, vai depender de leitura de jogo por parte do Mano Menezes e também por parte do Jair Ventura, que conseguiu, né, de certa forma, anular, digamos assim, o Mano nas últimas partidas que nós fizemos juntos. Mas, assim, individualmente, quando a gente olha para a montagem desse time, eu acho que é um time bem confiável para enfrentar o Juventude fora. Vamos ver qual vai ser o resultado. Agora vamos falar um pouco também sobre o nosso adversário, né? Quem tá faltando lá, com quem eles vêm. Segundo o GE, o Juventude tem 4 desfalques por lesão. Vão ficar de fora Kaique, Gabriel Tagliari, Rodrigo San e Danilo Peixoto. Já a provável escalação da equipe do Jair Ventura deve ter Gabriel Vasconcelos no gol, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel, Ronaldo, Jadson e Nenê, Lucas Barbosa, Eric Farias e Rony Carrillo. E o árbitro dessa partida será o Flávio Rodrigues de Souza, do estado de São Paulo. Mas então, times desenhados, vamos com tudo, com expectativa lá em cima, para o Fluminense trazer mais 3 pontos pra gente. Mais uma vitória fora de casa. Uma vitória seria importantíssima, porque assim, o próximo jogo brasileiro é um clássico que eu tô colocando muita expectativa. Talvez eu esteja colocando mais expectativa, na verdade, no clássico do que nessa partida de hoje, né? Mas vamos que os dois são possíveis, a verdade é essa, os dois são possíveis. Lembrando que mais tarde tem a nossa live de pós-jogo, espero vocês aqui logo depois da partida. Não esquece de deixar o seu like se você curte o nosso trabalho aqui, se você gostou das informações, está ligadinho sempre no Fluminense. Saudações tricolores, um beijo no coração de vocês e até a nossa live de pós-jogo.